Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Nessa aula, nós vamos continuar falando de capacitância e mais especificamente de dielétricos, tá bom? Começar aqui com o pensamento do momento do grande Leonardo da Vinci. Do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde a sua pureza, assim a inércia esgota a mente, a energia da mente. Né? Então aqui é o grande, é um gênio, né? Um dos maiores gênios da humanidade, Leonardo da Vinci, né? Falando sobre a importância, né, da gente sempre estar em movimento, com a mente em movimento. Né? E aí é um velho ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Né, gente? Então é importantíssimo a gente ocupar a nossa mente. Tá? Se a gente tiver a mente, né, com inércia, que seja com a inércia do movimento. Né? Lembrando aí, né, da primeira lei de Newton. Né? Um corpo em movimento retilíneo uniforme, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Né? A lei da inércia. Né? Agora, o ideal da nossa mente, o que é, cara? A gente sempre está o quê? Ela está em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, acelerando. Né? A mente, né, uma hora a mente acelera, outra hora a mente pode até dar uma freada, né? Dar aquele descanso. Mas se for para ter inércia da mente, que seja da inércia do movimento, com velocidade constante. Embora a velocidade constante não seja tão interessante. O ideal é a gente acelerar a mente em alguns momentos, depois frear um pouquinho para descansar, né? Mas sempre manter a mente em quê? Em movimento. Tá certo? Sempre, nunca deixar a mente vazia, ociosa. Muito bem, dado aí o ensinamento do mestre Leonardo da Vinci, vamos aos dielétricos. Bom, o dielétrico o que é? Um material não condutor, como por exemplo o vidro ou a madeira. É um isolante, né? É um material isolante, não condutor, isolante. A gente chama também de dielétrico, tá? O Michael Faraday, que foi um outro grande gênio, um cara com uma história de vida extraordinária, o Michael Faraday trabalhava como encadernador de livros, cara. Ele foi um autodidata e um cara que deu uma contribuição enorme para o eletromagnetismo. Né? Ele descobriu que quando o espaço entre dois condutores de um capacitor ele era preenchido por um dielétrico, ocorria um aumento da capacitância. Tá? E esse aumento da capacitância ele é dado por um fator K, que é característico do dielétrico e é denominado de constante dielétrica. Tá bom? Então, se a gente supor que tem um capacitor de capacitância C0 ligado a uma diferença de potencial V0, né, o que vai fazer com que se armazene na carga desse capacitor, entre as placas do capacitor, uma carga Q0 igual a C0 vezes V, V0, né, a gente tem o quê? Que se a bateria for ligada, tá, desligada, e se um dielétrico for inserido entre as placas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma diminuição, tá, da diferença de potencial entre as placas do capacitor. E essa diminuição é dada aqui, ó, né? Seria quem? Vai ser o novo potencial, a diferença de potencial entre as placas vai ser o potencial inicial dividido por essa constante K, característica do dielétrico. Então, desde que a carga original, que é zero, ainda está nas placas, a nova capacitância vai ser, então, o quê? Ela vai ser multiplicada pelo fator K, que é a constante dielétrica do material. Se o dielétrico for inserido enquanto a bateria estiver carregada, a bateria fornece mais energia para manter a diferença de potencial original. Tá? Então a gente falou o quê? Eu tenho um capacitor carregado, coloquei um dielétrico, então você vai ter o quê? A capacitância do dielétrico aumentada. Se for durante um processo de carregamento, antes de começar a carregar, você já colocar o dielétrico, a bateria vai o quê? Ela vai fazer, né, realizar mais trabalho para manter a diferença de potencial, né, nas placas do capacitor. Então a carga total nas placas vai ser dada o quê? Por Q, que é igual ao fator K vezes a carga original. Em qualquer caso, a capacitância aumenta por um fator K, tá bom? Então, desde que a diferença de potencial entre as placas de um capacitor, de placas planas e paralelas, é igual ao campo elétrico entre as placas vezes a distância de separação, né? Então a gente tem lá, ó, aquela definição antiga lá, ó. V, a diferença de potencial é o quê? É campo elétrico vezes distância, tá certo? Então o que vai acontecer? O efeito do dielétrico com a bateria desligada é o de diminuir o campo elétrico por um fator K. Então o campo elétrico diminui.
Se o campo elétrico inicial, original, sem o dielétrico é zero, o novo campo elétrico então vai ser esse campo elétrico original é zero dividido por K. Tá? E esse efeito aí, né, de redução do campo elétrico, ele pode ser compreendido por meio do processo de polarização molecular do dielétrico. Tá? Então imagina lá que eu tenho lá um material e aí você tem as moléculas polares, tá, desse dielétrico, desse material isolante. Se as moléculas dielétricos forem polares, né, isso é, elas possuem momentos de dipolo permanente, esses momentos estão inicialmente orientados ao acaso. Agora, quando você tem um campo elétrico entre as placas, o que vai acontecer? Esses momentos de dielétrico, eles vão se orientar de acordo com a orientação do campo elétrico, tá? Então, os momentos de dipolo, eles vão sofrer um torque que tende a alinhá-los na direção do campo. Então, imagina aqui essa primeira situação. O que eu tenho aqui? Ó? Os dipolos elétricos do dielétrico, do isolante, eles estão orientados ao acaso, tá? Com a ausência do campo elétrico. A partir do momento que você aplica esse campo elétrico aqui, ó, o que vai acontecer? Eles vão se orientar, né? Olha só, tá vendo? A orientação aqui está parcialmente, né, em paralelo com o campo. Tá vendo? Seguindo a orientação do campo, né? Aqui, ó, eu tenho o quê? O campo elétrico aqui, ó, são aqui, ó, aqui para cá é positivo, né? Se a gente for pensar aqui num campo elétrico uniforme entre as placas e aqui a carga negativa, né? Essa é a orientação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Né? A gente tem aqui que esse grau de alinhamento vai depender do campo elétrico e da temperatura. Quando a temperatura está alta, o que vai acontecer? O movimento de agitação das moléculas, ele é caótico, né? Tem a ver com a temperatura. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, é aquela coisa, né? Você com temperatura alta, as moléculas ficam loucas e nem o campo tem como orientá-las na sua direção, né? Então, você tende a contrariar o alinhamento. Agora, de qualquer forma, esse alinhamento dos dipolos provoca um campo elétrico adicional, devido aos dipolos orientados. E dessa forma, o que acontece? Né? Você vai ter o quê? Esse campo elétrico adicional, ele vai ter um sentido oposto ao do campo elétrico original. Tá? Então, dessa forma, esse campo elétrico original ele vai ser enfraquecido. Estão entendendo? Você alinhou os dipolos, você vai, dentro do dielétrico, vai surgir um campo elétrico adicional, que é contrário ao campo elétrico original. Tá? Então, mesmo que as moléculas do dielétrico não sejam polares, terão momentos de dipolos induzidos na presença do campo elétrico entre as placas. Esses momentos de dipolo induzidos, né, eles vão estar na direção paralela também ao campo original. E nesse caso, o que vai acontecer? Esse campo elétrico adicional vai enfraquecer também o campo elétrico original. Então, sejam as moléculas polares ou não, vai surgir ali dentro do dielétrico um campo elétrico adicional, enfraquecendo o campo elétrico original entre as placas, né, do capacitor. Então, um dielétrico que tem os momentos de dipolo elétrico predominantemente na direção do campo externo, se diz polarizado pelo campo. Quer a polarização seja devida ao alinhamento do dipolo permanente das moléculas polares ou à criação dos momentos de dipolo induzido nas moléculas apolares. Tá claro isso? Tá? Então, se eu já tiver moléculas polares, beleza, alinhou. Se eu tiver moléculas apolares, esse campo elétrico original vai polarizar ela. E eu vou ter, né, essa polarização. Bom, o efeito líquido desse processo de polarização, o que é, pessoal? É a criação de uma carga superficial sobre as faces do dielétrico nas vizinhanças das placas. Então, você vai ter ali, ó, vai surgir uma densidade superficial de carga devido à polarização na parede externa do dielétrico, tá bom? E essa figura aqui mostra justamente o que? Uma chapa retangular de um isolante homogêneo, de um dielétrico homogêneo, num campo elétrico uniforme orientado para a direita. Então vejam bem, olha só, tá vendo? Olha a polarização, tá vendo? Estão vendo que as cargas positivas ficam todas para cá, ó? Tá vendo, ó? Então você tem, na verdade, aqui o que? Ó, essa aqui é o efeito da polarização, tá vendo, ó? Então esse cara é que vai gerar dentro do dielétrico um campo elétrico adicional que vai enfraquecer o campo elétrico original entre as placas do capacitor. Olha lá, criando aqui esse campo elétrico. Ou perdão, gente. Aqui é o campo elétrico externo, tá? Aí eu teria aqui, ó, esse aqui é o campo elétrico externo, né? É o original. E aqui eu tenho esse campo elétrico devido a essa polarização.
Então o que vai acontecer? Os momentos de polo estão ali indicados esquematicamente. Esse é o campo elétrico externo, tá? E aí o que vai acontecer? Ó, tá vendo? Ó, como eu tenho então o efeito líquido da polarização, qual que é? É justamente provocar uma densidade superficial de carga positiva na face direita e de carga negativa na face esquerda. Isso aqui vai fazer o quê? Com que surja esse campo elétrico, ó, esse aqui, ó, que é o campo elétrico o quê? Adicional. Tá? Adicional. Não é EAD não, tá, gente? É campo elétrico adicional. Então as densidades de carga sobre as faces do dielétrico se devem ao deslocamento das cargas moleculares, devido à polarização, positivas e negativas, nas vizinhanças das faces. Esse deslocamento se deve ao campo elétrico externo do capacitor. Muito bem. E aí o que vai acontecer? A carga elétrica do dielétrico, denominada carga ligada, não tem a liberdade de se deslocar como a carga livre que está na placa do condutor. Tá? Embora essa carga apareça quando o campo elétrico externo desapareça, quando o campo elétrico externo desaparece, ela provoca um campo elétrico que é igual ao de qualquer outra carga, né? Então, quando a gente pega aqui a densidade de carga ligada, tá vendo aquela carga que é oriunda da polarização, tá? Então, relacionando ela à constante dielétrica K e a densidade de carga superficial, né, que é a das placas, você tem o que na verdade? Você tem que isso vai me dar, né, essa daqui seria a densidade superficial de cargas ligadas, essa daqui é a densidade de cargas livres, tá, nas placas do capacitor. Você tem então o que? Você tem que o campo elétrico no interior, né, dessa chapa dielétrica, né, do dielétrico em si, devido às densidades de carga mais sigma B e menos sigma B, na esquerda, é igual ao campo elétrico devido às duas densidades planas infinitas de carga, admitindo que a chapa seja muito delgada, né, isto é, que as placas do capacitor estejam bastante próximas uma da outra. Então esse campo elétrico adicional E', ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a sigma B dividido por ε0. Então a gente considera que o dielétrico, ele é o quê? Ele é uma chapa, ele é uma placa plana infinita. E aí está a definição que nós já deduzimos anteriormente. O campo elétrico definido por uma placa infinita é a densidade superficial de carga dividido por ε0, tá bom? Então esse campo elétrico está dirigido o quê? Para a esquerda, né? Como a gente desenhou no slide anterior. E ele vai diminuir o campo elétrico original, devido o quê? Às cargas que estão nas placas do capacitor, que são chamadas cargas livres, tá bom? Bom, então o campo elétrico original, que tem esse módulo, né, mais uma vez, né, considerando uma placa plana, né, gerando carga, o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir, né? Por quê? Ele vai diminuir porque esse campo elétrico adicional, ele vai o quê? Ele vai enfraquecer o campo elétrico original, de forma que o campo elétrico que vai estar efetivamente entre as placas do capacitor, considerando o dielétrico no meio, ele é dividido por um fator K, que é a constante dielétrica do capacitor. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Né? Olha só, substituindo aqui, ó, tá, os valores, tá, olha lá, colocando o ε0 em evidência, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que E', né, o campo elétrico, tá, devido à polarização, tá, das moléculas do dielétrico, ele é igual a K menos I sobre K dividido por ε0, tá, que é o campo, por E0, o campo elétrico original. Tá? Se a gente escreve aqui sigma B, que é a densidade superficial de carga ligada, devido o quê? A polarização das moléculas do dielétrico dividido por ε0, no lugar do campo elétrico adicional, e a densidade de carga livre nas placas do capacitor dividido pela permissividade elétrica no lugar do campo elétrico original, o que a gente vai ter? Tá? A gente teria que essa carga ligada, ou seja, a carga devida à polarização do dielétrico, é igual a constante dielétrica menos 1 sobre a constante dielétrica vezes a densidade superficial de carga livre, né? Ou seja, que mostra que essa carga
polarizada, né, essa carga ligada no dielétrico é sempre menor do que a carga livre do capacitor. Então a densidade de carga ligada é sempre menor que a densidade de carga livre, tá, sobre as placas do capacitor, e é nula quando a constante dielétrica é 1, ou seja, quando você não tem dielétrico, né, porque a constante dielétrica igual a 1 é o vácuo, certo? Aqui, né, uma representação, tá vendo? Olha só. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um dielétrico que não preenche completamente, tá, o espaço entre as placas, né, do capacitor. E aí a gente observa o quê? Que as linhas de força do capacitor de placas planas, com dielétrico que tem uma constante K, tá, que não está preenchendo completamente. Então o que vai acontecer? Aqui, ó, se eu for aplicar a equação que vai definir a densidade superficial de carga ligada, né, devido à polarização do dielétrico, isso aqui vai ser igual a quanto, né? Essa densidade superficial de carga ligada é igual a metade da densidade superficial de carga livre, tá? E nesse caso, então, tá? O que a gente vai ter aqui? A metade das linhas de campo que sai de uma placa positiva, ela vai terminar na placa negativa, certo? Olha como está representado aqui, né? Então aí é o efeito do dielétrico. Nesse caso, o que a gente vai ter? De forma análoga, a metade das linhas que terminam numa carga negativa, na placa superior, principia numa carga positiva ligada ao dielétrico. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Que é isso que a gente está vendo aqui, ó. Estão vendo? Então a gente tem essa relação. Então a densidade das linhas do campo elétrico na figura mostra que o campo elétrico no interior do dielétrico é igual a metade, ó, do campo elétrico exterior. Certo? A relação, né? Obviamente, o campo elétrico está diretamente relacionado com a densidade superficial de carga, porque o campo elétrico gerado por um plano, né, ele é igual à densidade superficial de carga dividido pela permissividade elétrica. E o efeito do dielétrico sobre a capacitância depende da fração do espaço preenchida pelo material. Tá bom? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Pessoal, até a próxima.